Há um pouco mais de um ano atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre os motivos pra você começar a ler a Bíblia, tá ligado? Só que sem ser numa pegada de tipo assim, querendo te converter, querendo te obrigar, nada disso. Apenas foi um vídeo mostrando o quanto que isso me ajudou, me fez enxergar a vida e as coisas de outra forma e melhorou vários aspectos da minha vida. E bom, eu tinha postado esse vídeo há pouco mais de um ano atrás e eu mantive esse hábito de ler a Bíblia, de pesquisar, de entender mais, tá ligado? E bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que mudou na minha vida depois de pouco mais de um ano lendo a Bíblia. E bom, vou repetir basicamente o que eu repeti no outro vídeo. Não frequento nenhuma igreja, não tô querendo te converter de nenhuma forma. O que eu quero passar é a minha experiência que foi positiva e que também pode ajudar outras pessoas. Se essa questão de Bíblia e tudo mais não faz sentido pra você, é só simplesmente não ler. Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, só pra contextualizar quem não viu o outro vídeo, desde menor eu sempre fui em várias religiões diferentes, até porque me levavam. E quando você é criança, você vai nos lugares porque te levam. Então eu tinha conhecido algumas religiões diferentes, tá ligado? Era algo meio que comum pra mim. Por volta dos 12 anos por aí eu fiz catequese na igreja católica. Então eu tive também uma certa doutrina cristã também, onde eu aprendi um pouco sobre e tudo mais. Só que depois de um certo tempo me criou um certo desinteresse, porque, mano, é muito difícil você ser um pré-adolescente, adolescente, e criar muito interesse por esses assuntos e tal. Geralmente é um bagulho que, tipo, mano, dá preguiça. São poucas pessoas que realmente têm um interesse grande nesses assuntos, nessas idades. Então foi algo que eu meio que abandonei, mas um dos assuntos que eu sempre gostei foi religião. Então eu sempre tava pesquisando sobre, tentando entender mais sobre, e sobre diversas religiões. E como eu já tinha feito catequese e tudo mais, já tinha uma certa proximidade do cristianismo, eu sentia que meio que eu já conhecia, então não dava muita importância. Então eu pesquisava bastante sobre outras religiões e deixava o cristianismo de lado. E nesse meio tempo eu também frequentei outras religiões e tudo mais, meio que de certa forma praticava, tentava entender mais e tal. Só que em determinado momento ali de 2023 por aí, eu tava meio mal, meio zoado, e do nada eu falei, mano, pera aí, acho que eu vou ler a Bíblia, mano. Sempre foi algo que eu queria ler, queria entender, só que era tão difícil, mano, que eu simplesmente não conseguia. Lia 2 capítulos e dormia. Lia 2 versículos e já ia fazer outra coisa. Mas como nesse momento eu estava meio mal, meio que a necessidade, a curiosidade, o interesse me fizeram ter mais foco de realmente ler. E foi aí que o bagulho ficou louco, porque eu não só comecei a ler mais, mas como tentava entender o que eu tava lendo. Porque qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia começa a pensar, mano, que palavras são essas? São umas palavras que a gente nunca nem viu. E são sentidos, contextos, situações onde você fala, mano, eu tô perdido. E quando você começa a ler e entender o que você está lendo, aí começa a fazer muito mais sentido. E basicamente foi isso que eu fiz durante o ano de 2023. Comecei a entender um pouco mais, mas eu ainda ficava muito naquela, tipo assim, o que é verdade, o que não é, o quanto isso aqui é verídico, o quanto que não é, o quanto faz sentido. Entrava em conflito diretamente com outras coisas que eu já tinha estudado, então eu falava, mano, peraí, isso aqui tá certo e isso aqui tá certo. Porque se isso aqui tá certo, automaticamente isso aqui é anulado. Então em algum momento não tinha muito como eu ficar em cima do muro, tá ligado? Porque eu não só comecei a ler, mas eu comecei a direcionar minha crença mais nessa vertente também, da Bíblia e tudo mais. Meio que tentar seguir os conselhos, o modo de vida e tudo mais. E meio que tipo assim, se você segue isso, não tem como você seguir nenhuma outra coisa. Uma coisa anula a outra, tá ligado? Não dá. Então eu continuei lendo nesse ano de 2023. No ano de 2024 eu fiz esse vídeo, depois de ler bastante durante alguns meses. E durante o ano de 2024 a mesma coisa, eu continuei lendo também. E mano, cada dia, cada mês, cada ano que passou, depois que eu comecei a ler mais, me interessar mais por esse assunto e acreditar mais também, pelo menos no meu caso, foi algo que mudou totalmente minha visão de mundo. Mudou a forma com que eu enxergo o mundo, a vida, mudou a forma com que eu enxergo as pessoas, mudou a forma com que eu me enxergo, tá ligado? É praticamente como se tivesse feito um reset mental. E pra algumas pessoas pode parecer algo negativo, mas pelo menos pra mim foi algo bom, foi algo útil. E que eu sinto que me tornou uma pessoa melhor pra mim e pras outras pessoas também. E bom, quando a gente trata de Bíblia, cada pessoa tem uma opinião diferente. Tem gente que fala que tudo que tá lá é literal e tudo é 100% verdadeiro. Tem outras pessoas que falam que não passa de um conto de fadas, tá ligado? Tem outras pessoas que falam que é simplesmente um livro que retrata uma época da história de um povo. Tem gente que diz que esse livro só foi criado por pessoas que tinham interesse em controlar a população e tudo mais. Só que bom, mano, pelo menos na minha opinião, pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu absorvi, 90 e poucos por cento das coisas que estão escritas lá, se você aplica na sua vida vai ficar melhor. Sua vida vai ser mais tranquila, você vai ser uma pessoa melhor pra você e pras outras pessoas. Então, sendo verdade ou não, independente de qualquer coisa, pelo menos pra mim foi muito útil e cada vez eu vejo mais sentido nisso, mesmo tentando desafiar a própria fé, vendo vídeos e lendo artigos que vão contra, que mostram um outro ponto, uma outra visão, que às vezes podem divergir da visão que eu tenho hoje, justamente pra me colocar à prova e pensar, peraí, será que isso aqui é realmente certo? Será que realmente faz sentido? E quanto mais eu coloco à prova, mais faz sentido pra mim. E essa é uma das coisas que mais mudou na minha vida depois de eu ter começado a ler a Bíblia, que é justamente ter esse aumento na fé, ter a fé mais concreta, tá ligado? Porque eu sempre gosto de ver outras opiniões, ver outras visões de mundo, e quanto mais eu vejo a dos outros, mais faz sentido a mim. Eu sempre tento ver de um olhar mais neutro, tentando buscar sentido em outras visões, só que novamente, cada vez que eu vejo eu falo, não, aqui faz mais sentido. E uma das coisas que mais fortalecem essa minha visão, essa minha crença, é justamente os exemplos práticos na minha vida e na vida dos outros. Um exemplo, eu tenho lá os 10 mandamentos. É opcional de cada pessoa seguir ou não. Você tem a liberdade de seguir se aquilo faz sentido pra você ou não. Só que, mano, normalmente quem não segue eles tem uma grande tendência a se dar muito mal, tá ligado? Isso é apenas os 10 mandamentos. Puxar os 613, né, os completos mesmo, meu mano, seria mais difícil ainda de seguir. O Filho do Homem só deixou 2 mandamentos pra gente seguir. E é muito difícil seguir esses dois. Imagina os 10, imagina os 613. É muito difícil seguir. Isso quem busca seguir. Só que, mano, normalmente quando você não segue pelo menos os 10, você se dá mal. Se você ficar cobiçando a mulher dos outros, vai dar ruim pra você. Se você não seguir o mandamento de não roubar, pode dar ruim. Se você não seguir o mandamento de não matar, de não levantar falso testemunho, enfim, em algum momento você vai colher as consequências. E pra mim, pelo menos, isso faz total sentido. Não só os
10 mandamentos, mas vários outros desses 613, pelo menos pra mim, tem muitos que faz total sentido. E normalmente quem não segue acaba se dando mal. Então na minha visão, não seria tipo uma imposição, tipo, segue isso aqui que você é obrigado. Mas é basicamente uns conselhos te falando, mano, evita fazer isso aqui, senão vai dar ruim pra você. Segue por aqui que você vai se dar bem. E cada vez que eu vejo mais exemplos disso na prática, mais esse meu ponto de vista é fortalecido. Outra coisa que mudou completamente minha visão, depois de ler mais a Bíblia e estudar mais sobre, é a minha visão sobre o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Parece que quanto mais você lê, mais você entende, mais o mal fica nítido pra você, mais o que é ruim fica nítido. Um exemplo bom, tem dentistas que quando vai fazer uma limpeza, ele joga um produto que é tipo um luminol, onde ele passa e depois de um tempo começa a brilhar as partes que estão a sujeira. E são sujeiras que não estão visíveis a olho nu. E é basicamente isso que acontece também quando você começa a adquirir mais conhecimento, começa a entender mais, novamente, pelo menos no meu caso. Então diversas coisas que eu fazia, eu achava que era certo, eu comecei a me questionar e pensar, pera aí, talvez isso aqui não esteja tão certo. Pera aí, eu acho que eu tô muito errado. Talvez esse caminho aqui não seja muito bom pra mim. Talvez eu fazer isso pode estar me prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Enfim, coisas simples que às vezes pra nós é normal. Depois que você começa a entender mais, você começa a entender o potencial negativo disso na sua vida. Então isso foi algo que fez uma diferença imensa na minha vida. Então, bom, pelo menos pra mim as coisas começaram a ficar mais claras e principalmente as coisas que podem me prejudicar de alguma forma. Uma outra coisa que mudou bastante foi a minha visão sobre mim, a visão sobre si mesmo, tá ligado? Que normalmente a gente meio que é ensinado, a maioria das pessoas se consideram pessoas boas. Só que isso, tipo, na nossa máscara social. A gente se considera pessoas boas porque a maioria das pessoas não conhece nossa parte negativa. A grande parte das pessoas não conhece os erros que você cometeu. A maioria das pessoas não sabe decisões boas e ruins que você já tomou. Então a visão que a gente tem de que nós somos bons é meio que criada por nós mesmos. Mas a partir do momento que você começa a entender que talvez a sua natureza esteja meio corrompida, onde você nasceu pra ser bom, se corrompeu e tenta ser bom, isso faz as coisas fazerem um pouco mais sentido, pelo menos pra mim. Eu pelo menos comecei a entender, vai ser uma luta contra a nossa própria natureza, contra nossos próprios impulsos, nossas próprias vontades, porque se a gente seguir tudo aquilo que a gente tem vontade, tudo aquilo que a gente acha que nos faz bem, tudo aquilo que supostamente nos faz feliz, ou pelo menos nos dá um pouco de prazer, se a gente for seguir tudo isso, mano, você se destrói muito rápido. E normalmente a nossa natureza vai buscar isso. A gente vai buscar prazeres fáceis, vai buscar o conforto, vai buscar coisas que nos preencham de alguma forma, só que nada disso vai ser sólido de verdade, nada disso vai ficar por muito tempo. Então ter essa noção de que talvez nossa natureza esteja meio corrompida. E quando a gente busca ser feliz, a gente tá meio que dando um tiro no próprio pé, ao invés disso tentar ser uma pessoa boa pra você e pros outros, vai te tornar mais feliz do que buscar a felicidade em si, justamente por conta dessa corrupção da nossa natureza. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas acho que deu pra entender, talvez. Outra coisa que mudou muito minha visão, mano, foi a questão da humildade, de entender o quanto, mano, a gente não vale muita coisa não. O mundo tá aí há muito tempo e vai continuar estando aí também por muito tempo, enquanto nós, mano, a gente vai viver no máximo 100 anos, no máximo, no máximo. A gente passa muito pouco tempo vivo, nós somos muito sensíveis, a gente pode cair, bater a cabeça e partir dessa. Se a gente fica pouco mais de um minuto sem respirar, a gente já pode partir dessa. A gente olhar essa fragilidade que tem na vida, faz você ficar minimamente mais humilde, de não pensar, não, eu sou mais importante por conta disso ou aquilo, porque eu tenho bens, eu tenho sucesso em alguma coisa, enfim. Quando você pega pra ver, você vê que a maioria das coisas desse mundo são vaidade e que todo mundo vai ter o mesmo fim. Todo mundo é feito de carne e osso. Daqui uns 100 anos, ninguém vai lembrar da gente. A maioria das pessoas nem vai saber quem você foi. Não vai saber o que você fez de ruim, o que você fez de bom. Você simplesmente vai cair no esquecimento. Então pensar nisso com certeza me fez mais humilde, mano. Nesse último ano eu tinha viajado pela primeira vez de avião, e eu sentei na janela, obviamente, óbvio. Paguei mais pra sentar na janela, é óbvio. E ficava olhando lá pra baixo e pensava, mano, nós tá muito alto. Então eu já pensava, mano, o homem lá de cima deve olhar pra nós e pensar, mano, vocês são uns insetos, tá ligado? Vocês são insignificantes e mesmo assim eu gosto de vocês. Pelo menos foi esse pensamento que veio, tá ligado? E também eu só pensava, mano, se isso aqui cair, não tem o que ninguém aqui fazer. Então tudo isso aí, mano, me fez ter uma outra visão. Eu acredito que melhorou muito na minha vida e que cada vez mais faz sentido pra mim, porque novamente eu vejo exemplos práticos. Quando você começa a entender essas coisas e seguir, te faz bem pra você e pras outras pessoas. E normalmente quando os frutos são bons, a árvore também é boa, tá ligado? Eu ainda sou uma pessoa muito falha, que todo dia comete diversos erros, diversas vezes eu erro e penso, mano, isso aqui tá errado, eu tô fazendo a mesma coisa errado de novo. E tô sempre passível de errar, porém tô sempre tentando melhorar pra errar cada vez menos e ser uma pessoa melhor pra mim e pros outros. Mas isso com certeza não me torna perfeito. E eu, assim como qualquer outra pessoa, tá passível de errar, mano. Então, bom, essas foram algumas coisas aí que mudaram na minha vida depois de mais ou menos um ano e pouco, lendo a Bíblia e estudando sobre. Se você lê, já leu ou pensa em ler, enfim, comenta aí. Se você já leu, comenta aí qual foi a sua experiência, se algo mudou na sua vida pra positivo ou não, enfim, comenta aí, quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí e até o próximo vídeo.